Então a gente sabe que uma cultura forte, ela começa pelo dono, o tom de voz dele, a postura dele, a mentalidade dele, só que declarada. O problema é que a galera não sabe fazer isso. Aí a galera fala assim, eu já tenho missão e visão. E não é só isso não, tá? A galera começa por aí pensando como empresa, mas não como homem, como mulher, como dono. Então ele deixa a identidade dele de lado. Então ele tem um desvio de conduta. Ele tem um desvio de identidade acontece muito, na cara. cultura dele. Eu vejo isso, Quer ver um exemplo? Você fala assim, vamos montar a missão e visão. Primeiro que o cara, ele monta em 30 minutos. Ele nem sabe o que ele tá escrevendo ali, aí você vê a visão no lugar da missão, tipo, meu Deus do céu. Aí ele fala assim, cara, eu quero empresa inovadora XPTO. Aí quando você faz o perfil do cara, ele não... nem tocou em inovação, ele nem falou de tecnologia. Ele não é inovador, ele não liga pra isso. Irmão, você tem um modinha. desvio de conduta aqui, é um desvio de caráter. E aí daqui a pouco você fica meio frustrado. Nossa, a galera tá meio perdida. É porque você tá perdido. E não representa nada aquilo. Entendeu? Você tá perdido. Buenas, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Além do CNPJ. Primeiro de tudo, muito obrigado por estar aqui pra gente trocar essa ideia de empreendedorismo vida real. E, pô, o papo que a gente vai ter hoje aqui é um papo que eu tenho falado cada vez mais, eu tenho vivido cada vez mais, eu tenho colocado a mão na consciência cada vez mais. Eu sou um cara meio brucutu, que demorei na minha vida, até talvez por conta da formação e do ensinamento que eu tive dentro de casa, a dar moral para esses temas. E hoje eu vejo como fundamental, eu acho que isso pode ser também uma provocação para você, para avaliar se você também não está nesse véu, né, que eu estava de muitas vezes colocar isso em segundo plano, achando que a gente não precisa disso. Eu estou falando de olhar para a nossa saúde mental, né? Eu sempre olhei, não, eu sou forte, eu dou conta, pode mandar, eu seguro e tal. E no final das contas, cara, quantas vezes quando a gente tem sabedoria psicológica, sabedoria mental, as coisas fluem melhor e você consegue não só liderar melhor a sua própria vida, quanto liderar seu casamento, liderar sua família, liderar sua empresa, liderar a tua vida num todo. Então, cara, nada melhor para a gente trocar ideia sobre esse tema e, inclusive, trazer temas da atualidade, como a atualização da NR1 e coisas que também podem afetar os nossos negócios e como a gente pode trazer isso para o nosso ambiente de business para usar a inteligência emocional para dissipar em oportunidades que existem de montes por aí. Tô aqui com o Guilherme Viana da Hackeando Ansiedade. Cara, muito obrigado por estar aqui, cara, para trocar essa ideia comigo. Eu que te agradeço. Tamo junto. E, man, antes de a gente começar, dá um overview. Quem é o Guilherminho? Da onde o Guilherminho veio? A sua família, seu pai, sua mãe teve pai e mãe presente? Como que foi esse processo? Onde você nasceu? O que você queria ser quando você crescesse? Como que foi essa tua trajetória até a vida adulta? Dá um overview pra gente aí. Putz, cara, eu acho que vai ser inédito. Nossa, primeiro você começou falando Guilherminho, né? Nunca fui chamado assim. Mas vamos lá. Cara, meu nome é Guilherme Viana. Atualmente eu tenho 27 anos, né? Sou cristão, sou casado com a Carol, minha esposa, que tá grávida. Que legal, cara. Primeiro? Primeiro. Ai, Leonardo, 5 meses. Que da hora, cara. Então, parabéns, cara. Obrigado. Vai mudar a tua vida completamente. Cara. Eu acredito, eu tô esperando por isso. Vai ser sensacional. Eu acho que vai ser meu ponto de equilíbrio, né? Pra gente que é empreendedor, né? É isso aí. A galera fala assim, não, vai dar trabalho. Eu falei, gente, dar trabalho é abrir empresa. É ser empresário. Filho aí, sei lá, pra quem tá acostumado a empreender no Brasil, acho que filho é bênção. Eu falo isso, cara. Falavam que a Estela dava muito trabalho. Realmente, desregula sono. Só as coisas normais da vida. Mas, cara, não tá nem perto. É moleza, na boa. É uma delícia. Mas é isso. Bom, tive pai e mãe presente, graças a Deus. Um beijo pra minha mãe, pro meu pai, a Mauri, a Rose. Tenho um irmão, que é o João. Um abraço pra ele também. E foi uma bênção, cara. Não vim de uma família pobre, mas não vim de uma família rica. Nunca faltou nada dentro de casa, graças a Deus. Sempre fui um cara muito mediano na escola, mas muito mediano mesmo. Teve até uns momentos, meu pai, cara, ficava pistola comigo. Putz, não dá, esse menino não vai, lá, né? Porque chegava lá na reunião de pais, as crianças lá, tu tinha 9, 10, eu lá 6, 5. Tirava 7, era estouro, esquece. Ganhou a Libertadores. Que é isso, né? E aí, cara, é muito interessante, porque a minha carreira, ela é um milagre. Tipo, é um negócio muito nada a ver, muito avulso. E hoje eu meio que atingi um lugar de autoridade em alguns assuntos, que foi muito louco. Talvez nem sei se nós vamos entrar nisso hoje, mas enfim. Eu comecei a gostar de estudar, a ter prazer em estudar com 20 anos de idade. Caramba. E aí eu virei nerd. É mesmo, cara? Hoje eu sou nerd.
Eu gosto de estudar. Um termo específico ou geral? Cara, empresa, É mesmo? pessoas, comportamento, pensamento e Bíblia, ponto. Caramba, que É legal, isso. cara. Business, Business, quando você fala empresa, exato. business. Business, pessoas, comportamento e Bíblia, ponto. Então, quando eu falo pessoas, cara, é casamento. E quando eu falo casamento, é intermediação de conflitos, pensamentos, ansiedade, traumas. Então, eu ganhei meio que uma notoriedade em relação a traumas, sejam eles profundos, agressivos ou leves. né? Gerais ou de casamento específico? Todos. Todos? Que legal. Todos. Criança, transtornos, o que você imaginar. Caramba, Então legal, eu fui cara. muito pra essa parte aí. E depois disso, eu segui na carreira como terapeuta por 7 anos e hoje estamos aí com a Hackeando a Ansiedade. Deu legal, um cara. resumo. E aí, você quando seguiu a carreira, depois, você se formou em psicologia? Nada. Não? Ia falar que era a questão do milagres. Que Se legal, você quiser saber, cara. eu falo, mas enfim. Que legal. Vou resumir, Sim. né, pra todo mundo saber. Resumir mesmo, Sim, tá? bom. Tem muitos detalhes. Sim. Foi muitos detalhes. Eu saí da faculdade e eu queria fazer engenharia. Eu amava matemática. Então eu sou o cara de humanas que ama números. E aí eu entrei na FESP, fui fazer engenharia, fiz 6 meses. Nas férias eu falei assim, não me vejo engenheiro. E é uma porrada. Não me vejo engenheiro. Aí falei pra minha mãe, aí do nada tava conversando com meu amigo, ele falou de marketing. Eu falei assim, cara, marketing, tá, fechou. E fui fazer marketing. Fiz marketing na EMB, troquei pra uma outra faculdade pra fazer propaganda em marketing, fui até o TCC, Caraca! passei e tranquei e não finalizei. Não finalizei. Caraca, bicho. E aí o que acontece? Só que nesse meio tempo, com 19 anos, eu entrei numa agência. Hoje é uma agência muito abençoada, só apaixonada pela família, pelos donos e tudo mais, são um dos parceiros. Com 19 para 20 anos eu entrei numa agência. Me vendi na lábia, mas na execução não sabia fazer nada. Eu aprendi em 1 semana e meia. E resumindo, em 1 ano e meio eu entrei como estagiário, fui efetivado para social media e depois virei coordenador, em 1 ano e meio. E aí eu tive um burnout. Caramba, bicho. Porque eu atendia 120 contas. Só que faz o seguinte, eu te atendo e eu presto cerca de 5 a 7 serviços pra vocês. Então, tipo assim, eu crio as suas campanhas, eu faço cliente oculto, eu treino a sua secretária pra vender, cara, uma cacetada de coisa, vezes 120. Nossa. E só que você tem que monitorar tudo, tem que fazer reunião e assim por diante, tem que Você criar... era sozinho nesse atendimento? Não, eu tinha um estagiário. Sim, mas mesmo assim, cara. Isso. E aí, eu colapsei. Só que eu colapsei dentro da empresa, eu pedi aviso prévio porque eu não sabia mais. E eu tenho uma doença no intestino, que chama doença de Crohn, que é uma doença autoimune. Caramba. E aí o Crohn começou a atacar, crise de ansiedade, crise de riso, minha boca sangrava, tremedeira no escritório. Eu falei assim, gente, não sei se eu vou morrer. Crise de riso? Cara, eu tive crise de riso. Eu, tipo assim, eu batia a boca, assim, os dentes... e ficava assim, normal, do nada. Parecia um maníaco. Era assustador. Peraí, crise de riso, do nada você tá lá e começa a dar risada? Porque é excesso de cortisol, né? Um cortisol muito alto, um pico adrenal muito forte. Então, o corpo, né? Se você for pegar o livro de psiquiatria, que é o DSM-5, que vai falar sobre todos os transtornos e tudo mais, ele vai falar, olha, tem o sintoma XPTO. Só que na prática, a gente sabe, francamente, cada um tem um sintoma. Sim. Então, tem gente que tem sudorese, tem gente que tem diarreia, tem gente que vomita, tem gente que tem enxaqueca. Então, cada corpo reage de uma maneira diferente. A prática, pra ser bem sincero, é assim. Tá. E no meu caso, foi crise de riso. Caramba. E minha boca sangrava. Até o momento, cara, hoje eu tenho mais de 4.000 horas de atendimento clínico. Eu não conheci ninguém que teve esse combo de... Caraca. Só pra você ver como é específico, É sabe? muito E aí foram 7 dias de crise. Acabei com as crises, repaginando a minha rotina. E aí que depois que eu repaginei a minha rotina, eu comecei a divulgar isso no Instagram. Do nada, em 1 mês, eu dei 30 mentorias de graça. No almoço, assim, ainda na empresa. E eu pedi aviso prévio. Não queria sair da empresa. Só que aquela questão, né? Deus transformou a desgraça em graça. Basicamente isso. Foi um propósito. E aí eu falei assim, cara, eu vou mexer com desenvolvimento humano. E eu comecei a estudar. Só que aquela questão. Eu falei assim, cara, vou fazer psicologia. Só que, isso com 20 anos.
Vou fazer psicologia. Só que eu não quero esperar 5 anos pra ajudar as pessoas. Tem gente batendo na minha porta me pedindo ajuda. Sim. Só que eu também não vou... Eu não sou terapeuta, eu não sou psicoterapeuta, eu sou terapeuta, tá? Então, tipo assim, por exemplo, o cara que faz massagem, ele pode ser entoado como massoterapeuta. É um tipo de terapia. Aromoterapia, o cheiro. Então, terapia é um nome que você pode usar. Agora, psicoterapia é psicólogo, tá? Entendi. Então, psicanalista é o cara que é formado em psicanálise. E assim sucessivamente. Legal. Então, sempre dentro da jurisdição correta... Nunca dando de charlatão nem nada. E também nunca fiz curso de coaching. Mas resumindo muito, eu fui pra isso. Hoje eu tenho cerca de 9 formações. Na questão da psicologia. Até neurofeedback, é modulação cerebral com ondas eletromagnéticas e tudo mais. Então eu fui pra esse lado. Levantava, analisava pesquisa comportamental. Então eu fui pra um lado científico, porém sozinho. Porque também eu não tinha boas referências da faculdade de psicologia. Porque, tipo assim, você entra na psicologia, você parece que coloca um cabresto dentro de você... Jung total. Ou parte comportamental. Ou é Jung e Freud, ou parte comportamental. E aí, parece que é um religioso, assim, sabe? É só aquilo. E aí, eu falei assim, cara, tem outras vertentes. E aí eu comecei a pegar bases científicas, e eu comecei a desenhar métodos de tratamento. Eu comecei a analisar o que eu senti, o que eu passei, o que as pessoas falavam, como que elas pensavam. E eu comecei a direcionar. E aí eu direcionava as pessoas, tipo, vamos pôr, tipo, uma mentoria, entende? E aí eu comecei a ter casos estrondosos. Não, assim, é porque essa palavra tá muito zoada no Brasil. Mas é uma espécie de coach também. Nos Estados Unidos é um cara que técnico. te direciona, é um técnico. Técnico. Ó, vem aqui, você tá fazendo assim. É que aqui deturpou. Essa palavra deturpou, cara. Infelizmente. Eu sou um terapeuta técnico. Só que quando eu falo coach é porque eu não tô me assemelhando a formação de coach. Quando você fala coach aqui, a galera já vai achar que você vai começar a gritar. Dar cambalhota, é isso aí. É isso. E aí, eu não tenho nenhuma formação de coach. E nada contra. Sim. Nada contra. E eu falei assim, cara... Tem muita coisa pra fazer aqui. E eu comecei a ter resultados estrondosos, que nem eu acreditava. Pô, tem um caso que eu lembro até hoje. Eu posso falar o nome. Maria, ela mora no Nordeste do país. Faz anos que eu não falo com ela. Ela teve 26 anos de depressão, 7 remédios por dia. Ela entrou no meu projeto e ela largou todos os remédios, saiu da depressão em 2 meses. Caraca, bicho. Ela é nessa pegada, não nessa intensidade dela. Eu tenho centenas. Caramba. Não é dezenas, são centenas. Você criou um programa? Na verdade, não é um programa, é uma metodologia própria minha. Eu cheguei até a ajudar uma moça que ela fez a minha formação específica. Então, cara, tem muita ferramenta dentro. Só que, e aí, resumidamente, com isso, né, eu acabei entrando, por questão de entregar resultado, na Clínica Pedro Andrade. Que é hoje, atualmente, é uma das clínicas mais disparadas aí em questão de avanço genético no país. E aí, entrei lá, comecei a atender. Deixa eu só dar um pause aí pra eu me contextualizar. Essa clínica Pedro Andrade? Isso. Avanço genético, o que seria? Por exemplo, quando eu falo avanço genético, hoje não é só uma clínica, ela é um instituto de pesquisa também hoje. Eu saí de lá faz cerca de 6 meses, 7 meses, pra tocar a Hackeando, né? A clínica, hoje, ela tem vários testes, exames, né, basicamente. Então, tem exame de microbiota intestinal, tem exame, por exemplo, de genética. Só que não é genética de antepassados, é genética pra ver se você tem uma predisposição genética a algum tipo de doença. E eles oferecem serviços? Pra caramba. Eu preciso urgente do microbiota. Pra caramba. Urgente. Eu tava lá hoje. É mesmo? Eu estava lá hoje. Urgente. Super indico. É mesmo? Eu tenho eu não fiz microbiota, mas eu tenho o teste genético. Então, ele vai falar o seguinte, Fê, você tem uma predisposição ao Alzheimer. Caralho. E essa predisposição é de 50%. Então, você tem um gene aqui que ele tá te dando essa predisposição. Mas através da epigenética, que é o estilo de vida que você tem, e através da nutrologia, que é a suplementação da defasagem hormonal do seu organismo, falando de uma maneira muito simples, tá? Eu consigo, vamos dizer assim, te programar para diminuir, enfraquecer a exposição desse gene aqui. Caralho. Mano, isso aí é ciência. Ou isso é ciência. Ciência. Lá em instituto de pesquisa. Zero papo coach. Não, esquece. Não existe. Não existe. É exame... O genético é colhido pela saliva. Sim. Colhido pela saliva. Que é a mesma que você pega no antepassado.
Isso, isso. Pela saliva. Exato. Então, ele tem todo o seu perfil genético. Então, vai falar assim, cara, você tem... tem gente que pega o perfil genético ali da pessoa e ela emagrece dormindo... Ela emagrece mais dormindo do que treinando. Entendeu? Tem gene ali que vai apontar, que é esse daí que eu falei, é um dos genes envolvidos nesse diagnóstico, é o clock, que é o relógio, né? É o gene do relógio do seu metabolismo, né? Aí, por exemplo, você tem ali o gene da obesidade. Caralho, vou fazer essa porra, mas o que é? É maravilhoso. Mas tudo isso é um teste só? É um teste só que você faz uma vez na vida. Caralho, mano, Entendeu? eu vou fazer isso aí urgente, depois me indica. Cara, indico forte. Forte. Todo mundo deveria fazer. Esqueci o nome. É teste genético. Não, mas o instituto lá. Clínica Pedro Andrade. Clínica Pedro Andrade. Então, Brasil inteiro ou só São Paulo? Hoje ela tá em São Paulo, mas atende mundo inteiro online. Caramba, que né? legal, cara. A Clínica gente- Pedro Andrade, ó. Aí, ó, Clínica Pedro Andrade. Merchan aqui, ó. O cara, Exatamente. depois você paga os caras, hein? Né? Eu tava lá hoje, Que inclusive, legal, cara. fazia meses que eu não ia lá, dei um abraço na galera. Também encontrei o Pedro lá, então o Pedro é um crânio. O próprio Pedro O Andrade? próprio Pedro Caramba, Andrade. fala pra ele vir aqui fazer um podcast, pô. Vou falar pra ele. Legal. Sim, com certeza. E Pô, vai ser um papo massa. É loucura, tá? E... Deve ser... Só loucura. o que você falou, já tô com a cabeça fervendo aqui, É bicho. loucura. Mas aí, ele te chamou... Como que você chamou a atenção deles? Então, basicamente é o seguinte, eu conheci o meu líder da agência que eu trabalhava, ele era primo de um médico, que é o Daniel Padilha. Também é o nutrólogo dos influencers aí, também, estourado também. Um abraço pro Dani. E aí, o Dani, o primo dele falou assim, pô, Gui, faz um trabalho pra ele de social media, por favor. Eu falei, não, fechou, eu fiz. Aí, acabei pegando a amizade dele. Aí, ele mandou uma mensagem pra me convidar pro negócio. Eu falei assim, não, pô, Dani, valeu. Mas, ó, acabei de voltar de Salvador, hipnotizei uma mulher, e ela ficou 2 dias sem fumar. Aí ela voltou porque ela quis, porque eu também não faço mágica, não sou Deus. Aí ele falou assim, mentira, eu tenho várias pacientes que fumam, se você gerar esse resultado aqui, você entra pra clínica. Caramba. Aí eu peguei e falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou aí, atendo. E aí foi engraçado que a primeira paciente foi uma psicóloga. E eu já tinha tratado... Gente, já tratei muitos psicólogos também. Então, falo isso pra Sim. galera entender que o que eu faço é sério. Sim, Entendeu? Sim, Acabei sendo mentor de psicólogos e assim por diante. Porque eu não ofendo ninguém. A galera que se ofende, tipo, putz... A galera que se ofende é se porque é autoestima baixa. Isso, primeiro me conhece, troca uma ideia. que Vai você se vê que- tratar, olha no espelho, porque a galera tá se ofendendo por outro. Exatamente, tô aqui pra roubar o lugar de ninguém. E aí, qual é a questão? Aí eu fui lá e fiz. Ela teve um recuo muito forte, ela não queria mais fumar naquele dia. Só que ela teve um problema familiar, ela não deu continuidade no tratamento da clínica inteira, na verdade. E aí a segunda paciente foi a mãe do Pedro. Caramba, que eu também encontrei ela hoje. E aí eu tive que parar a hipnose no meio, porque ela ia vomitar na mesa. Ela falou assim, cara, pelo amor de Deus, eu não quero mais isso, para. E ela ficou o dia inteiro sem fumar. Só que ela voltou a fumar, porque é uma questão de, tipo assim, é um tratamento e tem toda Você uma teve a disciplina. continuidade. E, tipo assim, eu tenho pacientes também que largou o cigarro, não só com hipnose, com uma cacetada de coisa, tem todo um tratamento respaldado cientificamente e assim por diante. E aí, eu cheguei pra ele e falei assim, Pedro, cara, é isso, se você quiser eu tô aqui. Aí eu mostrei minhas planilhas de estudo de pesquisa comportamental, ele olhou, ele falou assim, não tem nenhum terapeuta aqui dentro hoje, tal, não sei o quê. Eu acho que isso em 2021. Aí ele pegou e falou assim, cara, vou te dar uma chance. Aí eu falei, tá bom. Aí na primeira semana, aí definiu o valor do pacote, na primeira semana eu vendi vários. Aí não tinha mais como voltar, aí todo mundo dando depoimento no corredor, nossa, que da hora esse negócio, meu Deus. Sai mole da sessão, que não tô entendendo. E aí ficou. Até o momento que até cheguei a se tornar coordenador terapêutico da clínica. Caramba, que e legal, tudo mais. Aí montamos um time de terapeutas. A galera tá lá até hoje, graças a Deus. massa. Mas eu fui tocar hackeando. E aí, como que foi esse processo da hackeando, cara? Que momento que ela começou e como que foi esse incômodo? Porque todo empreendimento começa de um incômodo, né? Cara, é resenha também. Então bora. A galera tem que pegar a pipoca pra assistir o negócio aí, viu? Porque qual é a questão? Eu atendi o Thiago Miranda. Você conhece o Thiago? Thiago... Lá pela clínica. Isso, o Thiago era meu paciente. É mesmo, cara? É isso, é aí que começa a resenha. E aí, o Thiago era meu paciente e tal, não sei o quê. Então, pô, eu tratava já, o Thiago CEO e tal, e eu tratava vários CEOs, gerente, cara, bancário, o que você imaginar.
Até o Valcir Carrasco já foi meu paciente. É mesmo, cara? É, o escritor. o autor de novela. Então, pô, uma galera de adolescente, criança até 80 anos de idade. E aí, o Thiago tava lá, e aí eu já direcionava alguns diretores. Então, por também estudar business, pô, ajudei diretor a sair de uma cadeira e ir para uma outra cadeira numa outra empresa e assim por diante. E eu direcionava as pessoas e fazia palestras também, esporadicamente. Pô, bacana, legal, fazia live e tudo mais. E aí eu mandei um áudio pro Thiago pra tirar uma dúvida com ele. Caramba. Eu falei assim, pô, Ti, o que você acha desse negócio aqui? Foi uma pergunta de coração. Aí ele, pô, doutor, Zé é muito louco, pelo amor de Deus. Nossa, que negócio maravilhoso. Não, todo mundo vai querer esse negócio, pelo amor de Deus. Aí ele começou a falar muito empolgado. Eu falei assim, tá, e aí? Aí a gente começou a falar, sei lá, 24 horas depois, ou 2 dias. Eu falei assim, cara, do jeito que você tá falando, você quer ser sócio? Aí ele pegou assim, putz, que honra, hein? Aí ele ficou meio assim, porque ele tava pra investir numa outra empresa. Aí, contou já está. Já falou? Já. Aí ele pegou assim, não, putz, Bruno. Falou pro Bruno, irmão dele, né? Caramba, a ideia é muito boa e tal, não sei o quê. Vamos pra Hackeando. Aí foi isso. Aí começou. Então o cara é meu paciente, hoje é Então, meu cara, sócio. vocês fundaram juntos, na verdade. Ele Sim. foi cofundador, você teve a ideia e ele cofundou com você. Exatamente. E o que é Hackeando, cara? Vamos lá. Hoje a Hackeando, ela é uma empresa que ela tem 2 braços. O braço de consultoria e o braço de tecnologia que a gente está inaugurando nesse mês. Então, desde setembro do ano passado, nós estávamos em produção com o nosso software, o nosso aplicativo, voltado para a saúde mental, entre outras questões que ainda não posso falar, que é bem, um pouco pioneiro assim, de alguns dados do colaborador que nós teremos acesso. Então, nós temos o nosso aplicativo, onde ele vai direcionar toda a parte emocional, termômetro de emoções do colaborador, com dashboard para liderança, ver, por exemplo, a sua equipe está com a emoção, 50% está triste, 30% está ansioso, 20% está feliz. E como você vai ter esses dados? Então, porque quando a pessoa entra no aplicativo, tem logo uma pesquisa ali, ela pergunta, como é que você está se sentindo hoje? Ela vota, só que é tudo anônimo. Caramba! É tudo anônimo, então dá liberdade pra pessoa. E também tem uma LGPD muito forte, que, por exemplo, se o cara... É uma pesquisa de clima de humor. Exato, só que todo dia. Caramba! Só que todo dia, e a gente estamos viabilizando para o aplicativo se tornar não só um bônus ou um benefício, mas algo institucional. Então ele entra, ele tem que mexer, porque tem coisa da empresa ali dentro. E aí quando ele entra, ele não sai dali se ele não votar no termostato. Caramba! Você entendeu? E como que ele, hoje em dia, Mas qual não é é só isso. o desafio para ele votar? Existe alguma... O que você está falando é objeção? Porque, por exemplo, se eu implemento lá na empresa, como que, se é anônimo, como eu vou saber que as pessoas votaram? Ou se não votaram, quais não votaram? Para eu falar, vai lá e vota. Então, na verdade, pela quantidade só. Mas se eu tenho 60 funcionários e 56 votaram, eu não consigo cobrar essas 4. Não. Poderia, porque não dá pra saber. Não dá. Não, você cobrar? Pode. Fala assim, pessoal, as pessoas não... Mas eu vou saber quem foram as 4 que não votaram? Não. Então, porque se eu te dar essa liberdade, a galera não começa mais a votar. Ou começa a mentir. Você entendeu? Sim. Então, a gente já vai ter um desvio da veracidade dos dados. Exato, porque querendo ou não, se só falta um, por exemplo, por mais que automaticamente sigiloso, quando essa pessoa votar, vai mexer nos dados, eu vou saber o que ela votou. Pode ser também. Entende? Mas, enfim, e esse MVP, na verdade, que já tá pronto, ele começa a rodar nessa semana. E, cara, é um indicador bom, hein? O Sim. desafio é fazer as pessoas votarem, mas é um indicador bom. Eu vou dar Eu adoraria ter isso na minha empresa. Eu só vou soltar só uma coisa, tá? Só uma coisa. Vai ter uma anamnese, onde você vai saber quais são as doenças que a sua equipe tem. Se tem doença oncológica, se tem doença cardiovascular, se tem doença X, Y, Z. É só um, tá? De 10 outras informações que o gestor vai ter na mão. Então ele vai ver a empresa dele do jeito que ele nunca viu na vida. Ele vai pensar 300 vezes antes de fazer alguma coisa. Caramba, isso é muito bom, cara. Entendeu?
E aí, esse é o aplicativo que ele tem outras questões, tem aulas lá dentro, tem hipnoterapia lá dentro, então a gente vai trazer médicos lá pra dentro, e tem uma cacetada de coisas lá dentro. Então, é um universo ali da Hackeando. E a consultoria, que é a questão mais ativa hoje. Hoje nós atendemos aí dezenas de empresas. E nessa consultoria, a gente ajuda a empresa a construir a gente tem um manifesto que a gente fala cultura forte, cultura sólida, liderança forte, com saúde emocional e sem frescura. Então a questão é o seguinte, cara, esse é o sonho de qualquer empresário. Nossa. Pô, você tem uma cultura muito forte, você tem uma liderança, cara, que é um tanque, todo mundo saudável e sem mimimi. Nossa. Então, cara... Esse é o sonho. Esse é o sonho, cara. Quanto custa? Cadê o cheque? É basicamente isso. Então, como a gente trabalha muito com cultura organizacional, alavancagem de cultura, e o grande ponto é o seguinte, qual que é o diferencial do nosso trabalho? Eu junto o conhecimento de todo o know-how que eu tenho de manejo de pessoas, comportamental, saúde emocional, pessoas tomadas de decisão, motivações, implicações, objeções, com o meu braço direito, que é o Marcelo. O Marcelo tem 37 anos de RH. Caramba. E ele também é formado em Direito. Ele é teu sócio ou ele tem uma parte da empresa. Legal. Inclusive, ele era gerente da Mirandinha, eu tirei ele de lá. É mesmo, cara? Puta, roubou os caras. Não roubei ninguém, né? Os caras que Aí, o Thiagão, o Brunão. Deixou o cara. Pelo amor de Deus. Não, mas o Thiago sabe disso, com certeza. Eles autorizaram, tá de comum acordo, né? Então, a gente traz um know-how muito forte de tomada de decisões, de conflitos. Então, toda a questão de direcionar comportamentos, tom de voz. Então, por exemplo, a gente começa fazendo uma entrevista com você para entender a sua personalidade. Para entender a sua personalidade, o seu tom de voz, o que você acredita, o que você não acredita, para a gente potencializar isso na sua empresa para viver em 8 camadas. Usar isso para contratar, para promover, para desligar, criar produto, serviço, fazer parceria, atendimento ao cliente, marketing e comunicação. Caramba. Então isso vai virar o volante da empresa. Então a gente sabe que uma cultura forte, ela começa pelo dono, o tom de voz dele, a postura dele, a mentalidade dele, só que declarada. O problema é que a galera não sabe fazer isso. Aí a galera fala assim, eu já tenho missão e visão. Só que qual que é a questão? E não é só isso não, tá? A galera começa por aí pensando como empresa, mas não como homem. Como mulher, como dono. Então ele deixa a identidade dele de lado. Então ele tem um desvio de conduta. Ele tem um desvio de identidade acontece muito, na cara. cultura eu dele. Vejo isso, Quer ver um exemplo? Ele fala assim, vamos montar a missão e visão. Primeiro que o cara, ele monta em 30 minutos. Né? Primeiro que ele nem sabe o que ele tá escrevendo ali, aí você vê a visão no lugar da missão, tipo, meu Deus do céu. E aí ele fala assim, cara, eu quero empresa inovadora XPTO. Aí quando você faz o perfil do cara, ele nem tocou em inovação. Ele nem falou de tecnologia. Ele não é inovador, ele não liga pra isso. Irmão, você tem um modinha. desvio de conduta aqui. É um desvio de caráter. E aí, daqui a pouco, você fica meio frustrado. Porque, nossa, a galera tá meio perdida. É, porque você tá perdido. E não representa nada aquilo. Entendeu? Você tá perdido. Então, a gente faz todo esse alinhamento estratégico de cultura. A gente desenha um Canva de cultura que tem cerca de 13 áreas. Caramba. Então, qual que é o líder que eu quero ter? Qual que é o lema? Qual que é o nosso tom de voz? Que nem, por exemplo, você pega a Raquel, o nosso tom de voz, ele é incisivo, ele é firme, porém ele é respeitoso. Então, é tipo assim, a gente tem um lema, né? É uma frase do Jordan... Eu vou dar um exemplo, tá? Jordan Peterson. Não tenha medo do conflito que possa estabelecer a paz. Então, o que isso quer dizer? Se for pra eu ter um conflito com você, mas que isso vai garantir a paz entre eu e você, eu passo pra empresa, a gente vai comprar ele agora. Então, a gente vai ter conversa difícil. E eu treino a minha equipe pra isso. Pra eles terem conversas difíceis. Eu tive um feedback semana passada que meu colaborador falou o seguinte, eu começo o feedback assim, o que você tem a dizer sobre o meu trabalho, sobre a minha liderança? E eu quero crítica. Se você não me criticar, a gente não conversa. E aí eu já falo antes, já anota, viu? Tem que levar. Ah, cara, sexta-feira você falou um negócio pra mim que eu não gostei. Aí eu peguei e falei assim, você tá certo? Eu aprendi, e ele falou assim, fiquei triste. Eu falei assim, você tá certo, e eu aprendi a não invalidar a emoção dos outros. Se você falou que você se sentiu triste, eu te peço desculpas e é isso. Agora eu vou te jogar uma bola, né? Aí eu joguei uma outra bola pra ele e falei assim, a gente resolveu, decidiu, e tipo assim, super tranquilo, e eu não viro a cara pra você, e ai de se tiver nariz torto na minha frente. Eu falei assim, peraí, por que você virou o nariz pra mim? Não tô entendendo. A gente vai voltar pra ter uma outra conversa difícil. Legal. Então, eu falo pra minha equipe, aqui você vai aprender a ser homem, vai aprender a ser mulher, você vai aprender a ter caráter, e eu vou te proteger, eu vou fazer você crescer, e eu quero o melhor pra você. Confia em mim.
Ponto. Então, o nosso jeito de tocar cultura é dessa forma. Só que eu chego na sua empresa, eu vou te entrevistar, eu vou te entender para trazer o seu comportamento, para que os seus líderes precisam ser os seus clones. Então, tipo assim, se você é uma pessoa que gosta de samba, por que na sua equipe tem pessoas que odeiam samba? Não faz sentido isso. Sim. Pode ter pessoas que escuta samba de vez em quando, gosta de samba, mas que odeia samba, parabéns, você contratou a divisão para dentro da sua equipe. Entendeu? Então, tem muitas coisas que o empresário começa a tolerar. E a gente costuma falar, cara, tem gente que eu falo isso e eles falam assim, cara, eu fiquei sem dormir quando você falou isso. Tudo aquilo que você tolera enfraquece a sua cultura. Você vai tolerando. Aí você vai guardando. Total. Aí você vai falando, depois eu falo, depois eu arrumo, depois eu isso. Aí daqui a pouco, cara, você explode. Por que você explode? Porque você não sabe ter conversa difícil, você não sabe botar o seu na mesa. Você não sabe falar assim, ó, cara, aqui quem manda sou eu e eu te respeito, eu tô com você, mas me respeita antes. E essa frase é tudo, entendeu? Cara, você não pode tolerar. Porque quando você tolera qualquer coisa, o mínimo que seja, você passa um recado pro resto do time. Do que é tolerável. Total. E aí, cara, a cultura se instaura. Quer ver um exemplo? Quem você promove, compromete a cultura. Quem você demite, compromete a cultura. Quer ver um exemplo? Não vou nem falar o setor que acontece muito isso, pra não comprometer ninguém aqui, pra não perder cliente. Mas tem empresa que tem pessoas que são promovidas porque elas entregam resultado, porém o comportamento delas é corrosivo. Corrosivo. Vende essas vezes, né? Muito. Então, tipo assim, o cara, ele bate meta, ele gera receita, ele gera caixa, ele gera lucro, só que você olha pra equipe dele, tem 5 querendo ir embora. Que não aguenta o cara. Sim. Se você tem uma cultura forte, esse cara é das duas uma. Ou você vai ter um feedback extremamente pontual e incisivo com ele pra ele ser transformado, ou é desligamento. Ah, mas esse cara entrega resultado. Tá bom, então, você deixa ele aí, daqui a pouco você vai perder 5. E ele corrói mesmo, cara. Corrói. É uma laranja podre. Acaba com tudo. E aí é o cara... Sabe a questão de tolerar? Tudo aquilo que você tolera enfraquece a sua cultura? Eu sempre costumo pensar, Fê, como se fosse a sua casa. Você não pode ter pessoas dentro da sua casa que tem uma conduta diferente da sua. É muito divergente da sua. Na sua casa você não grita. Aí chega um cara na sua casa e começa a gritar. Só que ele tá gritando com seus filhos, que são seus colaboradores. E aí? Irmão, que é isso? Não tô te entendendo. Entende? Então é só uma vez só que a gente vai trocar ideia. Total. Boa. Entendeu? Então, e quando a gente vai dar feedback, parece... Pessoal, do jeito que eu tô falando aqui, parece que, meu Deus, sou o Capitão Nascimento. Não é, mas é. Não é porque não é agressivo. Mas é porque ao mesmo tempo que eu sou respeitoso. Sim. Então é basicamente o seguinte, se você gritar alto, eu falo assim, Fê, ó, o negócio é o seguinte. Você gritou naquele momento. O que você acha do seu comportamento? Eu vou te dar a chance. De você mesmo se observar. De você mesmo explicar. E aí, se você quiser... Vamos falar o português claro aqui, né? Meter o louco, aí não vai dar. E outra também, quando você reage a depender da atitude que a pessoa teve, até com um ar de desaprovação, assim, bem latente, você passa um recado também. Que, amigão, aqui isso não vai se criar. Não vai. Não vai. Eu passei por um processo, né? Aproveitando o ensejo aí para exemplificar, que foi um processo de crescimento da empresa muito rápido, bem maior do que a gente podia crescer, porque a minha empresa não é escalável, então eu sou expansível, só que aí eu cresci muito rápido e perdi cultura. Perdeu não, enfraqueceu. Cara, eu acho que eu quase perdi. Enfraqueceu, é verdade, porque a cultura sempre existe, até uma cultura ruim. É você. Perdi cultura boa, cultura boa, enfraqueceu de um nível... Porque eu me distanciei real da operação muito. Eu criei uma sensação de que alguns problemas não eram meus. Olha isso. Ego, vaidade batendo. Ah, não, aquele problema logístico? Peraí, eu tenho gente para isso. Vai lá resolver. E sempre trazia a minha liderança para minha sala. Falava, cara, isso aqui tá acontecendo, tal. Vai lá resolver. E eu, do alto do meu castelo de Versalhes, sempre falo isso. E... Principalmente, eu comecei a tolerar coisinhas que no alto do volume de trabalho eu não podia perder pessoas, porque então estava ferrado, a mão de obra faltando. Então, uma crise aqui, um desentendimento ali, uma falta de respeito aqui, uma coisinha ali, e aí eu não podia perder essas pessoas. Então o que eu fazia? Tolerava. Bicho, que caos. É loucura. Sabe, cara, olha que louco. Sabe qual foi o estopim? A virada de chave?
eu fiz a casa do Primo Rico, do Thiago Nigro. Aham. E aí eu fui num evento que teve no escritório dele, lá no Primo, em Alphaville. E a gente teve um bate-papo com ele uma tarde inteira. Eu e todos os fornecedores da casa dele. Uhum. Porque, na verdade, a gente até pagou. Eles até pagaram, só que eu dei um belo desconto. Então, teve uma contrapartida lá de publi. Então, e nesse dia, a gente começou a trocar ideia de empresarial com o Primo Rico lá, com o Thiago. E começou a trocar ideia. Devia estar eu e mais uns 20 caras e o Thiago. E ficamos horas e horas trocando ideia. Gente boa pra caramba, foi super solícito. E aí ele tava contando o crescimento da Primo Rico. Do grupo Primo. Uhum. E que em algum momento ele chegou no grupo, que cresceu rápido demais, começou a ter resultados ruins, e ele principalmente já sentia que aquilo ia acontecer, porque ele chegava na empresa e não se via lá dentro. Uhum. Palavras dele. E foi quando ele falou assim, tá, mas a empresa cresceu, a empresa agora é um organismo vivo, e tal, eu não tenho mais contando vontade histórias pra se convencer pra se convencer de que, pô, é normal não tá mais com a minha cara, porque querendo ou não, nós somos muito maior, tal, até que toda como posso falar? Aquela suposição que ele tinha, aquele... Caramba, aquele feeling, Cara, esqueci o nome da palavra. Aquela intuição que ele tinha se comprovou em números. Pum! Um mês ruim. Aí ele falou, putz, eu preciso tomar o controle dessa empresa. E foi quando ele começou uma fase de demissão e tal, e pá, retomou o controle da empresa. Nesse dia eu olhei pro meu sócio e balançamos. A gente nem trocou ideia. A gente só... Entendemos. Foi assim, o recado que precisava. Pum. E aí, bicho, fizemos esse trabalho lá. Vamos retomar isso aqui. E retomamos, cara, mas demora. Então... Demora muito, hein, cara? O próprio Thiago, ele teve que ter uma medida drástica de layoff porque ele tolerou. Exato. A gente também. Se você não tolera, você não você precisa não chega nisso. Exato. Nunca. Exato. Nunca. Já teve um cliente nosso que ele sentou na minha frente, aí ele começou a falar, aí eu olhei no olho dele e falei o seguinte, cara, nos primeiros minutos de conversa, na primeira conversa, antes de apresentar hackeando, eu falei assim, deixa eu te falar um negócio, você ainda não se tocou que a empresa é sua e quem manda é você. Aí ele falou assim, dá pra ver na minha cara, eu falei, na sua testa, assim, ó, gigante. Basicamente o seguinte, cara, você tá frouxo. Isso, cara. Você entendeu? Porque, entenda uma coisa, aí você fala assim, putz, você tá falando tudo isso, você trabalha com saúde mental? Sim. Mas tem que ser direto. Sabe por quê? Eu não trabalho com criança, eu trabalho com adulto. Agora, se você quiser escutar o que te agrada, se você quiser tratar como criança, fique em paz comigo que não vai ser. Sim. Pergunta pros meus colaboradores, cara, a gente ora todos os dias juntos. A colaboradora chega e fala o seguinte, cara, eu tô com um problema com a minha avó. Falei, então a gente vai orar pra ela ser curada agora. É nesse nível. Eu muitas vezes, sou o terapeuta da minha equipe. Sim, tá certo, tem que ser. Então eu chego e falo assim, aqui você vai crescer, mas você tem que querer crescer. Ó, aqui você tá errando nisso daqui, isso daqui você tá acertando, muito bom, show, top. Pô, esses dias eu luto Gil. Esses dias tem um colaborador meu que luta Gil. Tô na roxa. Ó. Não, já era pra estar na preta. Eu tenho, sei lá, 13 anos de jiu-jitsu. Caraca, bicho. Cirurgia no joelho, aí parei, enfim. Eu machuquei o joelho no Gil, só que sou branca ainda. Esses dias eu tava saindo, eu tava rolando com o meu colaborador. Caramba. No escritório. Que da hora, eu faço com meu irmão. Entendeu? A equipe passa, a gente tá lá no chão. É isso, entendeu? E aí, só que ao mesmo tempo, isso é uma palhaçada. Não é. Não é mesmo? Ele vai entregar resultado, ele vai fazer, Exato. Eu vou cobrar ele, eu vou cuidar dele. Então, tipo assim, eu creio que a liderança, ela precisa ser o papel, literalmente, de um pai e de uma mãe. O que isso é um pai e de uma mãe? Cara, você vai dar o melhor, você vai chamar atenção, Exato. Você vai corrigir. Você vai ter que ser chato quando necessário. Cara, é aquela questão, né? Pô, seu filho tá com 2 anos ali, você fica livrando ele da morte toda hora, porque enfia o dedo na tomada, bate a cabeça ali. E aí, qual é a questão? Você tem que corrigir toda hora. E aí, você tem que ser chato toda hora. E aí, quando chegar o momento de reconhecer, você vai dar um presente pra ele. É isso. Ponto. Só que quando eu falo ser pai e ser mãe, não é passar a mão na cabeça. É ser, literalmente, se assumir o papel de pai e de mãe. Exato. A mãe gera segurança, o pai gera aventura. Ponto. Entendeu? Então não é um pai, pai. Exato. Não é isso, não. E, cara, é isso que você falou. No final, só precisa tomar medida drástica quando você tolera. E foi o que aconteceu com o Thiago, aconteceu com a gente também. Demorou para tomar atitudes, porque várias conversas, quantos erros operacionais, só que eu tinha uma justificativa, não foi nem frouxidão.
Não é me defendendo, não. Não, fique em paz, pelo amor de Mas Deus. assim, na nossa justificativa, claro que eu deveria ter agido. Mas a gente vendeu muito mais do que a gente podia entregar. Uhum. Muito mais. Sabe qual que é o problema, Fê? E aí eu estava na mão das pessoas, sabe? Eu estava na Acredita. mão das pessoas. Pessoas com cultura ruim, pessoas que deterioravam a cultura real, pessoas que cagavam na nossa cabeça e eu tinha que agradecer e falar amém porque eu estava obrigado a manter aquela pessoa ali. Ó, pode falar? Sabe por que acontece isso? Acontece com muitos empresários e tudo mais? Porque, primeiro, o cara que conhece, que sabe que existe a palavra cultura, né? Ele deixa pra depois. E o cara que não sabe, não Sim. entende, ele simplesmente vive o que o mercado fala. Ó, primeiro é pessoas, depois produto, processo, produto, tudo mais. Sim, sim, sim. E ponto. Só que antes de pessoas é cultura, porque a cultura é você, é a extensão do seu CNPJ. Exato, é isso. Do seu CPF, perdão. É você, é a sua personalidade, é o que você acredita, é o que você não acredita, os seus inimigos. São os seus valores lá, Exato. impressos na empresa. Exato. E aquilo dali, né? A pontinha do iceberg e tudo mais. E aí, qual que é a questão? As pessoas vão terceirizando. Ah, isso não é um problema. Ué, mas não é você o cara que quer crescer? Então, aí pra quem que serve cultura? Pra que se você tiver 5 colaboradores já serve. Lógico. 2 colaboradores já serve. Você sozinho já serve. Porque isso já Exatamente. dita o cheiro de como vai as coisas crescerem. Exatamente. E aí, eu tava ontem, eu não vou nem falar o nome da empresa, que a empresa é uma das maiores empresas do Brasil. Tava um colaborador deles na minha casa ontem. E aí ele falou assim, cara, lá, eu nunca escutei isso na minha vida. Lá o turnover tá em 1000%. Eu falei, você trocou de equipe 10 vezes? Ele falou assim, eu tô lá 4 anos, só tem eu e mais 5, cerca de 250 pessoas na equipe. Nossa. Eu nunca vi isso na minha vida. Aí ele falou assim, em 7 anos trocaram de CEO 3 vezes. Caraca. Cada um vem com um ritmo diferente. Que já tá errado. Não dou nem entrar nesse detalhe, mas é isso. Você entendeu? Essa é a bomba que a gente resolve. Quando a gente fala a gente resolve problema, é problema mesmo, porque a gente entra com questão de saúde mental, que nem... Agora mesmo, um cliente nosso falou assim, putz, cara, você consegue passar a mão no telefone e falar com o colaborador nosso, cara, que tá colapsando aqui e tal, não sei o quê. Vai, resolve essa bucha. Aqui no backstage, tava falando pra você, a gente tem CEO, o cliente nosso, que tem problema no casamento. A gente vai lá e resgata o casamento do cara. Caramba. Teve um cliente nosso que ele fez um contrato com uma empresa, uma das maiores empresas listadas na bolsa hoje no Brasil, não vou expor o nome, e ele fez um contrato com os caras de 5 anos, contrato de 20 milhões, 22 milhões, alguma coisa assim. Ele começou a ficar maluco, porque ele teve que em 15 dias contratar 90 pessoas. Em 15 dias. Ele começou a ficar maluco e ele achou que ele não ia dar conta. Sim. E aí ele entrou, tipo assim, quase que numa depressão, não dormia. A gente foi lá, fez o resgate do cara, emocional. Fiquei no pé do cara. Ele não só continuou o contrato, ganhou prêmio de honra por ser o melhor fornecedor dos caras e fechou mais 2 contratos com eles. Que legal, bicho. Se não tivesse o resgate emocional, esse cara ia perder um contrato de 5 anos de 22 milhões. Caramba, bicho. Então, quando eu tava te falando, quando a gente fala que a gente faz algumas coisas que são diferentes, Sim. né? É diferente real mesmo, porque... E de fato precisa, cara, porque esse mundo de business, ele é puxado. É cruel. E outra, ninguém mostra. Ninguém fala, mostra. Ninguém fala. Na verdade, tá todo mundo se lascando e ninguém abre a boca. Exato. E sabe por quê? Uma das palestras que eu faço, fiz até recentemente lá em BH, chama Crescer Dói. E é verdade, crescer dói demais, cara, por causa que o que exigem de você normalmente é algo que está um pouco acima da sua capacidade atual, que você precisa se desenvolver para entregar, porque se for do teu tamanho já é pequeno, né? Eu acho que é isso, é o desafio sempre de você chutar a bola para frente, correr. Só que ninguém fala do caos que vem acompanhado, ninguém fala que a complexidade do crescimento não é uma complexidade linear. Quando você tem 3 pessoas, você tem 3 fontes de contato. A fala com B, B fala com C, C fala com A. Quando você tem 5 pessoas, já sobe isso exponencialmente. Quando vem para 10, sobe exponencialmente. Quando vai para 25, sobe exponencialmente. Total. Se eu não me engano, com 25, a gente tem 300 interações. Então, pô, se 3 tem 3, 25 tem 300, como assim essa curva? Justamente porque a complexidade cresce demais. E ninguém fala da fatura que se paga ao crescer. E das coisas que eu coloco lá é o mito do superempreendedor. Porque assim, a gente quando começa a empreender, muita gente
inicialmente não acredita. Mas quando você passa da primeira barreira de arrebentação, você tem um pequeno sucesso visível, as pessoas começam a validar o que não validavam. Dizendo, sempre acreditei. Pô, Guilherme, sempre acreditei na Hackeando, pô. Sempre acreditei. Quando você falou que tava começando a empreender, mano. Mas às vezes lá por dentro a pessoa falava, mano, deixa eu ver como ele vai quebrar a cara. E aí você começa a ter validação das pessoas que não gostam de você e só estão lá te paparicando, mas começa a ter validação das pessoas que sempre acreditaram em você, torciam, às vezes até jogaram contra com medo de você se frustrar e tentando te proteger, como pai e mãe e tudo mais, mas que sempre de fato torceram. E essas pessoas começam a te validar como orgulho. Pô, Gui, sempre acreditei, o pai sempre acreditou em você, filho. Pô, que legal, fico muito feliz. A mãe sempre acreditou em você, filho. Fico muito feliz de ver você conquistando suas coisas. E isso vai te colocando num pedestal de um sucesso que você conquistou, que quando a merda bater e a vida empreendedora é alto e baixo, você vai ficar difícil até dividir em casa. Porque na tua casa, às vezes, tua esposa, teu cônjuge, seu marido, é o único lugar de paz, porque você dividir em casa vai trazer preocupação para dentro de um lar que é o único lugar que você consegue espairecer. E segundo, a expectativa. E o mito do superempreendedor é: eu sou super-herói, eu preciso estar bem de cabeça, eu preciso ser um líder forte, porque as pessoas precisam se inspirar em mim. Então, às vezes, mostrar fragilidade é um sinal de fraqueza pro empreendedorismo. 100%. Isso vai colocando você, mano, num limbo. Total. Que é você com você mesmo, é você com seu chuveiro, é você com seu travesseiro. Você não sabe dividir, você é solitário. Por isso que empreender é tão solitário. Então, é o que você falou. É silencioso isso. Porque todas as vezes que eu coloco essa palestra pra rodar, os feedbacks que eu recebo são surreais depois. Sim. E as pessoas vêm trocar ideia comigo e às vezes falam algumas coisas pra mim que falam assim, isso que eu tô te contando ninguém sabe. Eu falo, cara, que surreal. E eu me baseei abrindo meu coração sobre as minhas dores de empreender solitário. Então é muito louco. É uma dor altíssima, latente e que ninguém troca ideia, cara. Sim. Qual é a Explicação? a incidência disso? Qual é a tua inspiração, a tua experiência com isso, com o empreendedor? E o que você diz sobre isso? O que você pode falar para ajudar, dar uma direção, sei lá, um caminho? Porque, cara, empreender é dolorido demais, cara. E tem muita gente aí depressiva que às vezes nem tem chance de cair. Sim. Porque não tem opção, cara. Sim. Sim, ou vai ou racha. Ou vai ou racha. Porque se ele ajoelhar, fudeu. Sim. Sim. Tipo, não tem retaguarda. Sim. Primeiro de tudo, nós vivemos de aparência, né? Então a gente vive pra agradar os outros, né? Então eu falo, ninguém posta stories da louça cheia de... A pia cheia de louça. Cheia de louça. Né? Ninguém vai postar isso. A galera hoje passa perfume pra tirar selfie, né? Então, tipo, é uma loucura. Então tá sempre querendo a validação dos outros, de terceiros, né? E tudo mais. Teve até um momento... Preciso até voltar com isso. Eu acordava e postava uma selfie. Postava assim, ó, cara amassada porque acordamos amassados. Ponto. Cara, legal, hein? Aí eu pegava assim, terminava de comer, sei lá, ia no restaurante, terminava de comer, tirava foto do prato todo sujo. Né? Sabe postar inverso? Legal, sim, muito legal. A galera começou a se identificar muito. Eu já atendi uma blogueira que ela falou, o meu cérebro é calibrado pra mostrar a perfeição. Eu não sei, eu não consigo mostrar aquilo que não é perfeito. Então, o take perfeito, a iluminação perfeita, Caramba. com a foto perfeita, com a maquiagem perfeita. Então, tudo é perfeito. Nossa, que caos. Entende? É loucura. Loucura. É uma pressão assim... Nossa, porque absurdo. é aquela questão, eu não posso falhar. Exato. Eu não tenho fraqueza. Só que as pessoas, quando ela começa a estudar um pouquinho de marketing, ela entende que a vulnerabilidade é o que conecta. Né? E isso na sua equipe também. Quando você começa a ser empresário e começa a falar dos seus perrengues, o que deu certo, o que deu errado pra sua equipe, a sua equipe também vai falar assim, nossa, ele também é normal? Caramba, ele fede também, né? Legal. Ele toma banho, né? Como é que é? Como é que funciona? Se ele não ficar sem escovar os dentes, meu Deus do céu. Legal. E aí todo mundo começa a ver isso. Então, nós vivemos de aparência e isso é um grande problema. E, putz, eu não posso dessustentar, né? Enfraquecer, quebrar o que eu tô construindo nesse castelo de areia, né? Então, isso gera um grande problema emocional para as pessoas, que é o aumento da autocobrança, cada vez mais. Sim. E o grande ponto é o seguinte, a gente sempre fala, né, quem tá em roda de business, networking e tudo mais, sempre fala, cara, tenha mentores.
Só que hoje eu queria deixar uma mensagem que, cara, não tenha só mentores, mas também tenham pessoas que você possa chorar. Saca? Não é chorar de sair lágrimas, é falar assim, cara, eu tô na merda. Sim. Tipo assim, Desabafar mesmo. irmão, eu não tô bem. Cara, eu tô preocupado. Tá puxado. Porque é aquela questão, às vezes o cara não fala nem pra mulher. Ou a mulher não fala nem pro marido. Sim. Né? Porque a gente tem muitas empreendedoras hoje. Então, e tá tudo invertido as coisas, sabe? E a gente tem que esconder aquilo que é frágil. Então, às vezes a gente precisa ter um ponto de desabafo. Que nem, por exemplo, tem a própria questão da terapia. Terapia é frescura. Irmão, pelo amor de Deus. Muito tempo eu pensei nisso. Não, mas Muito é normal. tempo, É normal e é comum e eu não julgo. Sim. Só que quando a gente fala de terapia, nós simplesmente estamos falando de uma oportunidade de você falar pra uma pessoa aquilo que você não tem coragem de falar pra ninguém. Pra ninguém. E outra, ajuda demais a organizar pensamento, cara. Muito. Nossa! É uma desfragmentação de disco, sabe o que aconteceu no computador lá? Cara, organiza o pensamento de uma forma, cara. Muito. É surreal, porque você não para pra organizar Muito. o pensamento. Você só recebe input, você vai colocando em qualquer lugar. É igual Total. um Tetris que as peças vão chegando, você vai deixando cheio de buraco. Na terapia, você tira as peças, você organiza, Sim. libera espaço. Cara, é Exatamente. surreal, cara. Como terapeuta, eu classifico os pacientes em 3 níveis. Vaidade, doença e performance. Vaidade por quê? Por exemplo, lá na clínica, atende muitos pacientes que, por exemplo, querem emagrecer. Ou eu quero... E não que isso seja um problema, tá? Sim, Pelo sim, amor sim, de sim. Deus, é saúde. E a vaidade muitas vezes também tipo, eu quero meter o shape, sabe? O cara que tá fazendo um ciclo É válido hormonal igual. e tudo mais. E a doença é a pessoa que tá depressiva, com transtorno e assim por diante. E nós temos o cara de performance, que às vezes é o empresário. Ele fala, cara, eu quero pensar melhor. Eu quero dormir melhor. Porque eu quero trabalhar melhor. Sim. E aí, a gente começa a quebrar esse quebra-cabeça e reconstruir, reposicionar ele no lugar certo. E é surreal, cara. Entende? Então, é basicamente isso, né? Então, falando em cima do que você tinha... A bola que você tinha levantado, a gente vive hoje de aparência, só que ninguém tá bem. E todo mundo... Ninguém tá bem por quê? Todo mundo tem problema, cara. Sim. Entende? Aí você vê o cara que ele tá rico pra caramba, e daqui a pouco ele aparece e fala... Eu tava depressivo. Mas ninguém sabia. Acontece demais, cara. E a gente olha pra vida do outro e se compara com a vida do outro. Então é uma loucura, né? Tem uma cena, cara. Eu tinha uma agência de publicidade lá atrás. E a gente tava fazendo uma peça de publicidade pra uma empresa, que eu nem vou citar o nome aqui, mas uma empresa bem grande aqui de franquias. E ela contratou um cara pra encabeçar a campanha de marketing deles, que era um publicitário francês. Que veio da França mesmo, de Paris. O cara fazia um monte de coisa da Galeria Lafayette. Um cara bem renomado. E o cara tinha um status gigantesco. Assim, o currículo dele era surreal. E a gente começou a interagir com ele e a gente começou a trabalhar em conjunto. Ele era o cabeça e a gente era a operação das campanhas. E a gente tava fazendo a internacionalização da marca, rebrand, um monte de coisa. E, cara, logo depois... eu fico sabendo que esse cara se enforcou. Não acreditei, cara. Porque eu fiquei amigo dele. Vou falar o nome... não vou falar o nome dele, não. Eu vou falar. Não vou falar. Vou falar, não. Deixa em off. Mas esse cara se enforcou. Porque ele é bem conhecido, dependendo do meio. Mas esse cara se enforcou. 2 filhas pequenas. Eu falei, cara... o que aconteceu? Aí quando vai entender um pouco mais, tava depressivo, cara. Com a carga sobrenatural em cima dele, provavelmente não dividiu com ninguém, e não suportou. Aí teve um momento de baixa, pelo jeito tinha perdido um contrato grande, e aí quando você se constrói em cima de aparência, e aí talvez aquela aparência não vai sustentar por causa de um momento de baixa, É mentira. é a hora que você começa a perceber que talvez tudo que você construiu é em cima de nada, é em cima do que os outros pensam. E aí começa a dar quase um faniquito na pessoa de falar, eu vou ser exposto. E a pessoa prefere a morte do que outra coisa, cara. Então é muito louco quanto o empreendedor, por isso que eu falo da expectativa. As pessoas... ouso dizer que
ele não pediu essa expectativa toda. As expectativas foram vindo e foram trazendo para ele essa dopamina. E ele também não calculou a consequência, né? E aí ele foi se viciando nessa expectativa dos outros, nessa valorização dos outros. Só que em algum momento, depois de anos e anos e anos, uma crescente dessa, o cara olha e fala, putz, tudo que eu tenho é com base nisso. É foda, mano. É válido ressaltar algo. Todas as pessoas que elas retiram a própria vida, ninguém quer morrer. As pessoas elas querem se livrar da dor. Então, esse cara, por exemplo, é um exemplo. Ele não aguentava mais a dor. Então, ele não sabia pra onde ir, o que fazer, pra onde correr. Então, cara, não aguento mais a dor. Então, deixa eu tirar ela. E, às vezes, o único caminho que ele pensa é esse. Obviamente, não é esse, né? Obviamente. Então, busque ajuda, cara. Busque ajuda porque é muito difícil. Todo empreendedor tem que fazer terapia, né, cara? Cara, é importante. É importante, é importante. Com um bom terapeuta, você vai muito mais longe. Uma coisa que eu... Falando sobre isso, cara, foi muito difícil achar um terapeuta. Porque, cara, quando você é empreendedor também, você vai falar com alguns terapeutas que não têm vivência de business, puta, é chato, hein, cara. Não é desmerecendo, mas puta que pariu. A pessoa te dá só... A pessoa, ela faz comentários só furada, porque a pessoa não tem vivência. Exato. Tipo, sabe, é tipo eu fazer terapia com chinês. Exatamente. Que não conhece o Ocidente. Exatamente. A pessoa fala umas coisas e fala, cara, essa pessoa tá em outro mundo, você não se conecta. E essa é a dor que eu sinto de todos os meus amigos empreendedores que quando a gente troca ideia de terapia, fala, bicho, eu não acho um cara. Difícil achar alguém que se conecte. Cara, por onde vai pra passar essas pessoas? Olha, é muito difícil. É muito difícil. E engraçado que hoje eu tava lá na clínica, eu tava conversando com um médico lá. Tava falando sobre esquematização, desenhar equipe, projeto e tudo mais. E eu falei assim, cara, do projeto que você tá falando aí, você precisa de um terapeuta de uma equipe de terapeutas que entre no mundo do paciente. Então, o padrão que você tá falando aí, que é extremamente alto de público que você vai atingir, esse terapeuta precisa saber falar sobre business. Porque a melhor forma de você manejar uma terapia é saber falar a língua da pessoa. Exato. Eu atendo, por exemplo, quando eu atendo, né, adolescentes, porque eu sei falar do jogo que o cara joga. Eu sei o que ele joga, eu sei o que ele assiste. Então eu sei falar o nome do personagem. Não que eu viva isso, não que assisto. É porque eu tô antenado. Então, se o cara falar de economia, eu não sou expert em economia, mas eu sei bater uma bola com ele. Sim. Porque é só sobre o raciocínio lógico. Mas não. O terapeuta muitas vezes tá engessado nisso. E é por isso que... Nossa, aí não se conecta, cara. Não dá certo. E existe realmente... Terapeutas, gente, tem muito a rodo. E tem terapeutas que são maravilhosos. Maravilhosos. Só que é difícil de achar. É difícil. E, man, quero entrar em 2 temas finais. Um é sobre a NR1. Perfeito. Que tá tão sendo falado aí, que é uma mudança de uma norma que já existe, sobre segurança do trabalho e tudo mais, e que agora traz a saúde mental como necessidade de atenção da empresa e mais, responsabilidade. Só que também a gente tem muitas controvérsias, muitas coisas sendo faladas. Eu já consumi uns 80 conteúdos que todos eles se discordam em algum ponto. Dá um overview pra gente sobre a NR1, o que tá acontecendo, qual vai ser a mudança, como as empresas se preparam, o que o empreendedor pode esperar, qual é a situação que tá hoje, dá um overview pra gente. Então, foi muito em cima daquilo que você falou. Primeiro eu vou falar da base, mas tá nebuloso. Tá nebuloso ainda. Tá nebuloso, né? Até pro governo, sejamos sinceros, tá? Mas tem um caminho aí, tem uma luz. Nós temos a NR1, né, antiga, e teve uma atualização da NR1. Então, antes, na verdade, o empregador, né, o empresário, junto com a NR1 e a N17, tinha que avaliar ali os riscos, a exposição química, o uso de EPIs, a segurança, a ergonomia, fazer uma avaliação ergonômica do trabalho e assim por diante. E aí, nós tivemos a atualização da NR1, que, na verdade, já meio que levemente existia, não como norma regulamentadora em vigor, né? E aí nós temos essa atualização que diz que a partir do dia 26 de maio, todas as empresas, né, de regime CLT, né, terão que averiguar os riscos psicossociais. E aí, quais são esses riscos psicossociais? São diversos. Então, nós temos carga excessiva de trabalho, assédio moral, assédio sexual, mudanças organizacionais. Nós temos clima de comunicação entre não somente líder e liderado, mas
a galera de baixo, perseguição, sabe? Bullying, assim por diante. Então, são diversos fatores de riscos que, na verdade, são extremamente importantes para o empresário saber sobre a empresa dele. Sim. Esses dias eu postei um vídeo sobre assédio lateral, que é basicamente o seguinte, às vezes você tem uma boa comunicação comigo, você é meu líder, só que, na verdade, o meu problema tá com o meu colega do lado. Ele me persegue. Ele faz fofoca e assim por diante. E aí o que acontece? Dentro desses pontos... Muito. Esse é um dos grandes motivos de intriga dentro de uma empresa. Fofoca, tudo mais. É briga entre a equipe. Total. E aí o que acontece? Nós temos esses riscos psicossociais e nós temos as consequências. Então pode acarretar em transtorno mental e assim por diante. Quando nós falamos da NR1, o que aconteceu? De acordo, a gente recebeu um áudio, uma mensagem de uma galera que se reuniu lá com o ministro do Trabalho, lá no Ministério do Trabalho e Emprego, falando que o Ministério do Trabalho, até o final desse mês de abril, hoje é dia 22, né? 22/4/2025, né? E até o final desse mês, o Ministério do Trabalho ia liberar um guia. E até 90 dias eles iam trazer como se fosse, entre aspas, um mapa prático de como fazer isso, tá? Na verdade, já saiu matéria, já saiu documento de como fazer, porque no final das contas, a empresa ela vai ter que fazer o GRO, né, que é o Gerenciamento de Riscos Organizacional. Então, nós olhamos para o GRO e tem a matriz de risco, de severidade e assim por diante, que nós da Hackeando ajudamos as empresas a fazer. Então, a gente simplifica... Vocês estão ajudando também a desenvolver isso. A gente simplifica a sua vida, é basicamente isso. Porque isso é chato pra caramba, burocrático. Tá? É burocrático e assim por diante. Então... Eu sei falar do assunto, mas a pessoa que domina muito é o Marcelo, também, se um dia você quiser. O cara é bizarro, com RH, pessoas, enfim, o cara é top. E aí o que acontece? Nós temos a NR1 e tá circulando aí que talvez, tá? Não coloque palavras na minha boca, mas a gente recebeu um áudio lá de dentro que talvez vai ser prolongado para 1 ano para os empresários se adaptarem. Legal. Mas basicamente o que a gente lê, que a gente vê, só de documentos, site e tudo mais, que é basicamente o seguinte, vamos supor que aconteceu um assédio moral na sua empresa. O colaborador, ele vai lá e faz uma denúncia no Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, ele visita a sua empresa. E ele vai ver o que está acontecendo. Só que ele vai averiguar, ele pode fazer uma mini auditoria ali dentro para entender o clima organizacional e ele vai perguntar para você, e aí, Fê, qual que é o seu plano de ação para isso? Então ele não vai chegar ele não chega penalizando. Foi o que estão falando. Até porque esse é o grande medo dos empresários, porque hoje, com a lei trabalhista, a gente tem o poder da dúvida sempre jogando contra a gente. Exatamente. Porque é a gente que tem que comprovar que não aconteceu o que estão nos acusando. Exatamente. E aí, quando a pessoa fala de assédio moral, pressão excessiva e tudo mais, é uma faca de 2 gumes. É muito tênue essa linha. Como que a gente define se teve ou não teve? Se ainda existe ou não existe? Ou quanto essa pessoa aguenta? Ainda mais quando a gente puxa um pouco isso para uma geração Z que não sabe receber um mínimo de cobrança. Tá ferrado. Esses caras, você tá jogando pólvora num fogo. Então, esse é um dos nossos trabalhos também na Hackeando, que é o quê? A gente precisa entender que cada colaborador, ele recebe e entende de um jeito, né? Então, cara, às vezes você pode xingar minha tia que eu vou continuar trabalhando e vou escutar e falar assim, não, você tá certo, é isso, vambora. Só que tem gente, se você falar dessa forma, ela vai ficar depressiva e vai embora. É. E acabou. E talvez ela vai ficar de cama. E a gente precisa entender isso. Cada um entende de um jeito. Só que a gente também tem pessoas da antiga geração que não sabem lidar com críticas porque tem um ego muito aflorado. E tem pessoas também da nova geração que é um canhão. Tem um moleque aí de 20 anos, 19 anos, você fala assim, meu Deus do céu, é mais maduro do que o diretor. É isso. Entende? Então, eu não gosto de generalizar e banalizar. Os dois lados têm coisas erradas. Exato. Entende? Isso é fato. Todo mundo tá nesse balaio aí. Mas a NR1 é basicamente isso. Eu acredito que o que o empresário tem que pensar sobre a NR1? Cara, não enxergue isso como um negócio obrigatório que você tem que fazer para entrar no padrão do... Cara, não faça isso. Entenda que é uma bola que o governo tá levantando, com uma oportunidade de você olhar para sua equipe e falar assim, ó, cara, deixa eu melhorar isso daqui. Por quê? Se você implementar o gerenciamento de riscos, ver tudo certinho, o que tá acontecendo, e você fala assim, caramba, esse dado aqui é grave, o que está acontecendo aqui, e você executar um plano de ação, você vai reduzir turnover, você vai ter uma galera mais feliz, você vai ter uma galera mais engajada, você vai ser mais... isso a seu favor, pelo amor de Deus.
o grande medo de todo mundo é se de fato isso não vai ser usado para te atrapalhar, para ser mais uma burocracia. Porque se for um apontamento, aí é show de bola. Sim. Aí é show de bola. Que é o Sim. que o governo disse que não vai ser, né? Então, pessoal, pode ter gente que vai falar o contrário, mas só que, tipo assim, tá nebuloso pra todo mundo. A gente já tem um mapa estratégico do que fazer, o que não fazer, que basicamente, provavelmente, não vai mudar. Acho difícil. É como se o governo fosse voltar atrás em grande parte das coisas que eles falaram. Mas sobre o vigor da lei, a profundidade da penalização, como que vai... Isso aí vai suavizar possivelmente. Porque o que aconteceu? Essa bomba da NR1 explodiu. Eu fiz até um post no LinkedIn, do nada viralizou pra caramba sobre a NR1. Só que começaram a vir dúvidas. Aí o Ministério do Trabalho começou a ser bombardeado. Aí fala, pelo amor... na prática é isso, tá? Basicamente isso. Sim. Então, peraí, a gente tem que rever algumas coisas aqui. Quando eles receberem essas dúvidas, eles mesmos sabem responder. Total. Porque também tem aquela questão, né? Vão ter grandes empresas que vão pressionar. Exato. Brasil, gente, jogo de interesse, né? Então, graças a Deus, a gente não tá aqui na Globo, a gente pode falar o que a gente quer, o que quiser. Sim. Então, tem um grande jogo de interesse por trás disso. Alguém vai ganhar muito dinheiro por trás disso. E assim por diante. Então, é basicamente isso. A gente tem que olhar pra NR1 como uma oportunidade de qualificar, profissionalizar as nossas empresas. Boa. Basicamente isso. Em termos de RH. E, man, agora a parte final que eu queria te falar sobre dopamina. Que é uma molécula que que serviu para desenvolver a gente como sociedade, como seres humanos, mas que hoje, por conta até dessa dopamina barata que a gente chama, que ficou fácil de você conquistar, a gente está até conversando nos bastidores disso, tá enjaulando as pessoas em situações extremamente deploráveis, essa é a real. Eu sou um cara bem atento, sempre procuro fazer uma autoanálise e eu tenho conversado até com a minha esposa que eu me autodeclarei viciado em dopamina. Uhum. Me autodeclarei viciado em dopamina. Em vários aspectos, tá? Vários aspectos. Satisfação por comida, N coisas. Não vou malhar, sei lá o quê. Cara, assim, a dopamina começou a chegar num nível e aí eu tô fazendo um detox de dopamina que eu... trocando uma ideia com o meu GPT, cheguei na conclusão de que eu vou fazer. Então, toda a dopamina barata, que eu considero barata, eu não vou absorver de jeito nenhum. Estimulantes. Todo estimulante, assim. Eu tô me sentindo entediado. Vou pegar aqui a rede social. Não, vou pegar um livro. Tô me sentindo entediado. Tô pensando em comer. Nem tô com fome, mas vou comer. Não. Chocolate. Tomar água. Chocolate, cara, que eu descontava muito na comida, mas principalmente no doce. Então, cara, entre N situações, cara, faria uma lista aí de 30 coisas que a dopamina barata tá vindo. E tô assim, comecei hoje é 22? 6 dias. Uhum. E, cara, o primeiro dia é surreal de difícil. Difícil, né? Nossa, o primeiro dia é surreal de difícil, porque é assim... Só que é um vício que até passa rápido até. Né? Pelo menos pra mim não tem sido tão dolorido. Agora tá ficando mais fácil falar não pra essas coisas. E as vontades não estão vindo tão afloradas. Mas, cara, eu fico olhando que a gente tá se perdendo pra isso. O que você poderia falar assim, sobre essa sociedade que a gente se construiu? Resumo bom? Dopamina não é o problema. O problema somos nós, né? Vou pegar um exemplo, assim, de fonte de dopamina barata, né? TikTok, tá? Redes sociais e tudo mais. O problema não é nem o celular, é a rede social, né? Eu brinco até, ninguém é viciado em celular. Vou ligar pra você e ficar 7 horas falando com você. Claro que não. A questão são as redes sociais. Então, é basicamente o seguinte, eu entrei numa rede social e tem outras coisas, né? Por exemplo, obviamente, drogas, pornografia e assim sucessivamente. Então, eu pego ali uma rede social, eu entro no algoritmo de busca, ele já sabe o que eu gosto, ele traz um lance infindável de novidades, não acaba, só acaba se cair seu Wi-Fi, porque de resto não vai parar nunca. E ele vai se moldando aos seus gostos a todo momento, então não existe nada mais atualizado do que aquilo. Por que é uma dopamina barata? Porque quando a gente fala de dopamina, traduzindo para o português, é motivação, tá? Então, é uma motivação muito fácil.
Por que é muito fácil? Porque é um esforço muito baixo. Então eu fico com o meu celular e eu bato o dedo. Que esforço que é esse? Nenhum. O cérebro tá felizaço. Nenhum. É. Nenhum. Você pode fazer isso deitado, irmão. É. Se o celular for prova d'água, você faz debaixo d'água. É. Entendeu? E aí, qual é a questão? O cérebro ele começa a ser alagado por essa motivação, porque é novidade atrás de novidade. E o esforço é muito baixo. E o seu cérebro, ele é uma calculadora de gasto de energia. Então, a todo momento, ele está querendo economizar energia. Não está querendo gastar energia, quer fazer gestão de energia. Então, tudo aquilo que você recebe muito dinheiro para pouco trabalho, é isso que ele quer. E é por isso também que entra ali as bets. Né? Caramba. As apostas. As apostas. Por quê? Irmão, é só bater um botão. E eu posso ficar rico. Ou eu posso ficar pobre, né? Então, qual que é o grande ponto? O problema não é a dopamina. O problema são as redes sociais e como nós a usamos, né? E aí, traduzindo, o que o Felipe tentou fazer, né? O que o Felipe ele está fazendo? Ele está tentando ajustar o sistema de recompensa dele. Então, quando ele fala, quero mexer no celular, aí ele fala, não, cara, eu vou ler um livro. O livro tem um esforço, tem uma recompensa também. Sim. É motivacional também. No final eu sinto a dopamina. Sim. Caramba, que legal. Eu não mexi no celular e progredi aqui na leitura. E qual que é a diferença do celular pro livro? A qualidade. A qualidade da dopamina, a qualidade da motivação que você recebeu, a qualidade da recompensa que você recebeu. E o esforço também, né? O esforço. Então você se sente orgulhoso e sabe qual que é o negócio que eu tenho batido muito em palestras? Não tem arrependimento. Caramba, é verdade. Não tem arrependimento, porque às vezes se você ficar 2 horas no celular, você fala assim, cara, que merda, eu gastei meu tempo. Puta que E pariu, aí, nunca pensei se você nisso. lê um livro, você fala assim, qual que foi o arrependimento? Então, na verdade, eu tô trocando dopamina com arrependimento pra dopamina sem arrependimento. Pra dopamina com orgulho. Com orgulho. Fala, caramba, acabei de ler Top. quase um terço do livro Você aqui. entendeu? Numa sentada. Você entendeu? Então, qual que é a questão? Quando a gente olha pra tudo isso, o que o Felipe está fazendo? Ele está fortalecendo o sistema de recompensa dele. Então, ele está fazendo, eu vou fazer um esforço e depois eu recebo uma recompensa. Cérebro, eu preciso me esforçar pra recompensa. Isso, tem que valer a pena. Vale a pena. Porque é aquela questão, ninguém recebe o salário e depois trabalha. Ninguém conquista o shape e depois treina. Ninguém emagrece e depois faz dieta. Não. Tem uma... Ah, mas eu fiz lipo, mas vai ter o pós-lipo aí que você vai na cama, vai ter dor pra caramba. Querendo ou não, é o esforço da lipo. E outra, se você também não se cuidar... E financeiro. Se você não se cuidar também, você volta. Exato, é efeito sanfona. E aí, qual é a questão? A questão que o problema não é a dopamina, o problema é a fonte de dopamina, como que a gente tá usando, e aí vou dar só mais um ponto que é muito importante. Tem algum problema jogar videogame, celular? Não. Tem algum problema mexer na rede social por 1 hora? Não. Desde que seja uma das últimas coisas do seu dia e que também não interfira no seu sono. Por quê? Durante o seu dia, você acordou. Aí você foi lá, você treinou. Você resolveu bucha pra caramba no seu trabalho. Você trabalhou pra caramba, pegou trânsito, chegou em casa, não tem problema nenhum você mexer no celular. O problema é você querer começar o dia mexendo no celular. Você começou com a recompensa, pra depois com o esforço. Você tá desregulando o seu sistema de recompensa. Entendeu? Então, tudo isso é a jogada. Eu tenho, em 30 segundos eu vou falar, tinha um paciente que ele emagreceu 8 quilos, porque ele chegava da faculdade 11h30, aí ele ia treinar e de tarde até 11 horas era TikTok, pornografia, jogos e séries. Aí no final ele queria ler. A gente inverteu a ordem. Ele chegava, lia, treinava e fazia tudo isso ainda. Ele perdeu 7 quilos. Caraca. Porque eu fortaleci o esforço dele na parte da manhã. Você só vai fazer isso se pagar esse preço. É uma recompensa. E aí ele ficou feliz porque ele começou a ler um livro. Você hackeia de fato o sistema. Esse é um dos momentos que entra o nome da hackeia, né? Hackeando a ansiedade. Porque no final, voltando um pouquinho, no final das contas, que a gente ajuda o empreendedor a conquistar? Paz. Então eu tô hackeando a sua empresa. Não, e é de fato você consegue hackear. Pra diminuir sua ansiedade. Um hackzinho assim, caramba, ó. Exato. Às vezes o cara entra como nosso cliente e ele fala assim, cara, eu tô mal. Eu falei, então peraí, a gente vai fazer uma call agora. A gente vai se reunir. E aí eu coloco o cara no eixo. Você vai parar de fazer isso, só que eu mostro pra ele como que ele vai fazer isso e da maneira que vai motivar ele pra fazer aquilo. Colocação. Exato. Acabei de fazer isso com um cliente nosso que é lá do Ceará.
E ele falou assim, cara, meu casamento melhorou, minha família melhorou, com uma conversa. Então, por quê? Às vezes falta isso pro empreendedor. Sim. Alguém que chega e fala. Que chega e troca ideia. Ou direciona. E, cara, pra gente chegar na parte final, antes dos patrocinadores, como que contrata Hackeando? Bom, pra você contratar Hackeando, você pode... Eu acho que a forma mais fácil de você entrar em contato é pelo nosso Instagram. Tá bom. Hackeando a Ansiedade. Sem arroba, Só sem isso. underline, nada. Sem Hackeando nada. a Ansiedade. Hackeando a Ansiedade, né? Vai ter aqui embaixo também na descrição do vídeo. Perfeito. E aí eu só entrei em contato e aí, antes de tudo, né? Eu não vou chegar e vou te vender a Hackeando. Primeiro eu preciso ver se você é o perfil de cliente. Total. Que primeiro você precisa querer receber ajuda, né? Total. E falar assim, não, vamos juntos, porque vai ter uma parte que eu vou fazer com você, vai ter uma parte que você vai fazer sozinho e vai ter uma parte que eu vou fazer sozinho. Só que eu preciso também que você faça a sua parte aqui. Senão E não também fecha, não sei. a quantidade de colaborador que você possui. Então, o que vai acontecer? O Tudo que a isso gente interfere. pode fazer, né? Aqui pra galera do além do CNPJ. A gente entrega um diagnóstico de cultura organizacional. Caramba, que Cortesia, legal. cortesia pra quem entrar em contato, quem quiser. Eu mesmo faço isso, eu me comprometo a fazer isso, bato um papo com você, com Que o legal, empresário, cara. quem quiser também ir lá no nosso escritório, a gente bate esse papo, essa mentoria gratuita, a gente fala de vida pessoal também, Que falar massa, de tudo. que massa. Vai ser bem bacana, mas isso só pra galera do O que é? Uma espécie de uma primeira sessão? Pra trocar ideia, entender? Eu falo sobre a empresa, falo sobre a sua vida pessoal e aí eu te direciono e faço tudo isso. Caramba, porra, show de bola. E Instagram é o melhor caminho. Instagram é o melhor caminho. É o caminho mais fácil, né? Geralmente é o WhatsApp, mas é o Instagram. E no meu pessoal é guilhermeviana.a. Boa. guilhermeviana.a. Viana com N só? Boa. Aqui embaixo também tá o arroba do Guilherme Viana, da Hackeando Ansiedade. E, cara, também a gente vai estar com os posts em collab. Todo post que a gente for fazer, a gente vai colocar collab com o Guilherme e com a Hackeando. Fora os cortes que você pode fazer por conta, como a gente estava falando, que, meu, usa à vontade esse conteúdo. Show. Bem, vou te pedir licença rapidinho para agradecer os patrocinadores. Por favor. Mas eu tenho uma pergunta final para te fazer, hein? Por favor. Então, let's go. Galera, todo esse audiovisual de qualidade aqui são graças aos patrocinadores que investem no projeto do podcast para a gente trazer conteúdos desse calibre aqui para vocês de forma gratuita para a internet. Então, eu quero começar agradecendo o nosso patrocinador master, a SMB Store. Desde 2018 tem ajudado micro e pequenos empreendedores a controlarem seu estoque, vendas e financeiro, tudo isso com um sistema acessível e fácil de usar. A agência R-Plan, que oferece a solução completa de marketing digital para negócios, cuidando das empresas com olhos de dono, desde a criação de site, gestão de anúncios, planejamento estratégico, social media e SEO. Polux, você sabia que existe a oportunidade de desembolsar menos com impostos através de planejamento tributário? Especialista em gestão de tributos e de crise. CMC Displays, tá precisando vender mais? Então seu negócio precisa de soluções criativas para PDVs, balcões, bandejas, displays e muito mais. WJR Consulting, aumente seus lucros, seja aumentando receita ou reduzindo despesa. Gestão financeira descomplicada para empresários. Inspira Capital, do meu parceiro Fabiano Brito. Operações de gestão financeira por assinatura, o braço direito do empreendedor. BPO financeiro não é mais futuro, é presente. Crosshost, quer dar voz ao seu negócio e alcançar mais pessoas? A Crosshost é especialista em produção audiovisual e soluções em internet, criando podcast, evento e transmissão ao vivo com qualidade excepcional. Max Service, contabilidade que tem como missão a parte consultiva ao empreendedor, estando sempre próximo da gestão da empresa. Com o ecossistema completo, oferece atendimento desde o Simples Nacional até o lucro real. E de Cici Borghese Advogados, você está com a dificuldade de pagar os seus impostos em dia, ou você até tomou alguma autuação tributária que está colocando em risco a sobrevivência do seu negócio, chama a turma da de Cici Borghese. Eles são um escritório jurídico especializado em direito tributário e empresarial. E galera, todos esses empresários e essas empresas aqui em cima são empresas que passaram no meu crivo, tanto de produtos e serviços que atendem dor comum do empreendedor, quanto de empresa séria, com empreendedores sérios à frente para trazer seriedade para o que a gente vai oferecer aqui. Então, cara, possivelmente alguma das dores que você tem, seja de produto ou serviço, alguma dessas empresas resolve e pode ir de olho fechado, porque são empresas que eu confio e empreendedores que estão à frente. Qualquer coisa pode me cobrar, porque eu puxo a orelha dos caras, mas isso não acontece porque, cara, o atendimento dos caras é excepcional. Tamo junto a todos vocês, obrigado aí pela parceria e vamos para cima. Meu caro, pergunta final para te fazer, cara. Imagina que você sai daqui, pega teu carro, tá voltando lá para tua residência, bate na madeira, bate o carro e morre, cara. Nunca ninguém morreu e nem bateu o carro saindo daqui. Mas é importante falar pra gente trazer peso. Pô, quantos anos você tá agora? 27? 27. No alto dos seus 27 anos, você pisca o olho, Jesus tá na tua frente e fala, deu. Fala, já?
Se eu soubesse que era tão rápido, eu tinha feito diferente. Falou, não, mas sua missão tá concluída, show de bola, foi ótimo. Putz, mas cara, se eu soubesse, não consegui passar a mensagem que eu queria, não consegui deixar a minha filosofia de vida, não consegui deixar algumas informações. Que mensagem você deixaria pro mundo aí se essas forem suas últimas palavras, cara? Não, eu tenho essa resposta. Tem? E ela não existe outra resposta na minha vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser pelo Filho. Amém. Ponto. É isso. Ponto. E aí, cara, eu respeito todo mundo. Só que as pessoas falam o seguinte, cara, não existe uma verdade absoluta. Pra mim, existe. E quando eu falo existe, eu falo com convicção. E eu boto a vida do meu filho, que tá no ventre da minha esposa, na mesa. Caramba. E a minha. Quem quiser sustentar isso vai ter que ter peito pra sustentar. Eu boto tudo. Eu tenho a minha vida a perder, a minha empresa a perder. Jesus é o alfa da minha vida, irmão. Total. Ele que moldou o meu casamento, a minha vida, a minha mentalidade. Então, o meu objetivo é fazer com que ele cresça e que eu diminua. Então, pra mim não tem orgulho, não tem essa. Então, as pessoas vão falar assim, nossa, como você fez isso? Cara, é Cristo. Total. Então, Cristo cara, atuando. o Espírito Santo me guia e eu sou apaixonado por Deus e, tipo assim, essa é a minha cabeça, essa é a minha mentalidade. Tipo assim, ele me ensinou a ser homem. Então, se for pra eu estar junto com você, eu vou te honrar, porque ele me ensinou. Se ele me ensinou a não mentir mais, eu não minto mais. Legal. Eu ainda peço até perdão pra todos que estão aqui, porque eu falei muito a palavra, perdão, eu vou repetir de uma palavra, merda, mas eu não gosto de falar essa palavra, eu não falo palavrão, eu não faço nada. Cara, eu busco ser o mais íntegro possível, porque ele me ensinou a ser assim. Amém. Então, eu topei essa jornada com ele, eu larguei tudo, então, tudo que eu tenho é dele, o meu dinheiro, a minha casa, a minha família, o meu filho, a minha esposa. Então, cara, ele é tudo, e ele vai voltar. É isso. Meu brother, baita papo. Tamo junto. Baita episódio, obrigado mesmo, cara. Sabia que ia ser bom e foi ótimo mesmo. E tamo junto, cara. Obrigado mesmo por ter vindo, obrigado por bater esse papo comigo, mano. Eu que te agradeço e agradeço a todos que estão assistindo e peço que cada um valorize também os patrocinadores, porque não é fácil ter toda essa estrutura aqui, ter esse tempo, todo mundo se desloca, todo Exato. mundo tem casa, família, então, pô, é conteúdo gratuito, então aproveite, absorva ao máximo, a gente fez isso daqui de coração mesmo, e eu agradeço você, Fê, Tamo junto, por cara. acreditar, por me trazer aqui, espero ter te honrado de alguma forma Amém. aqui. Foi ótimo, foi ótimo. Me esforcei pra me entregar o meu melhor. Foi top, cara. E se não ficou bom, a gente faz outro. Não, mas foi ótimo, foi ótimo. E, cara, eu esse ano ainda, segundo semestre, quero começar a fazer alguns talks aqui. Perfeito. Que ao invés de trazer só convidado, mas também trazer temas na mesa. Perfeito. Então vamos falar sobre liderança, vamos falar sobre inteligência emocional. E aí eu quero trazer 4 pessoas, eu e mais 3, pra gente discutir assuntos pertinentes com opiniões diferentes. Então, cara, quando eu for trazer esses temas, te convido a voltar. Me chama se for polêmico. Isso aí. Pra gerar umas E bota o polêmicas, capacete, viu? Tamo junto, obrigado, mano, mais uma vez. Eu que agradeço. Tamo junto. E você que ficou aqui até agora, muito obrigado por ter acompanhado até o final. Aqui embaixo tem vários botõezinhos, clique em todos para engajar e sucesso. Nos vemos até a próxima. Valeu!